Olá, profissionais de SMS, eu sou a Gena Rodrigues e você está no canal do Grupo Share. O objetivo do canal é compartilhar conhecimento de SMS com você. Então, hoje nós falaremos sobre análise de risco e o inventário de riscos, ou seja, como é que eu posso utilizar a APR para fazer o inventário de risco que está na NR1. Vamos lá? Bom, vamos começar entendendo o que é a APR. Aliás, é uma ferramenta que muitos utilizam. Eu diria que assim, está já incorporada, né? Já está no nosso sangue utilizar a APR. A APR nada mais é do que uma avaliação prévia dos riscos. E aí o que a gente coloca lá? A gente avalia previamente os riscos que podem ter naquela determinada atividade, coloca as medidas preventivas, ou seja, as medidas protetivas que devem ser adotadas antes do início das atividades, e também considera cada uma das etapas da realização das atividades. Então, é como se fosse um passo a passo, literalmente é um passo a passo de como executar a atividade de forma segura. Isso é a nossa APR. É um documento que fica na frente de serviço e a equipe de segurança geralmente tem uma cópia assinada. Os colaboradores envolvidos na atividade assinam a APR? Sem dúvida assinam a APR. Muitas vezes a gente tem a APR casada com a permissão de trabalho, que é a tal famosa PT, ou quando é espaço confinado, com a PET. Então, a gente utiliza muito dessa ferramenta. Aí você está olhando um modelo de APR. Só que assim, a norma exige um modelo de APR, ela diz qual é o modelo. Não. Você cria o seu modelo e adequa para a situação que você precisa, para o tipo de segmento de empresa que você vai trabalhar. Então, nesse modelinho aí que eu estou apresentando para você, que inclusive eu tirei da internet, então busquei aí para ficar bem simples para a gente entender, porque cada empresa tem a sua. Você percebe que tem a descrição da tarefa, o passo a passo, tem o risco da atividade, as causas, os efeitos, o potencial risco, ou seja, o que pode acontecer de potencial, e tem as medidas aí preventivas ou corretivas e as observações, o responsável e a data. Claro que assim, além dessa folha que você está vendo aí nessa página, você tem a lista de assinaturas, que são as pessoas que vão estar envolvidas na atividade, que receberam a orientação do que está descrito nesse documento. Então, essa é a nossa PR. A gente vai dar uma olhadinha agora no inventário de riscos, que é da nova NR1. Então, se você não se recorda, a NR1 foi revisada e vai entrar em vigor no início do ano que vem. Então, a NR1 é disposições gerais e GRO, gerenciamento de riscos ocupacionais. O inventário de risco, ele está dentro do PGR, que o PGR está dentro do GRO. E o GRO está na NR1. Olha que coisa, parece que literalmente é uma cebola, né? Vem camada a camada. E é assim mesmo. Então, o inventário, ele está dentro do PGR, ele é um dos itens que compõem o PGR. O inventário de riscos, o que ele precisa conter? E aí eu vou mostrar para você o que precisa estar no inventário de riscos, justamente para a gente fazer um comparativo com o que a PR traz. E aí a gente consegue entender o que a gente vai precisar agregar a mais para poder utilizar as informações. Então, no inventário, a gente vai ter a caracterização dos processos de trabalho. Então, são os processos que você tem, porque a abordagem para fazer o inventário de risco vem por processo. Então, você precisa conhecer muito bem os seus processos. Para fazer a PR também. A gente vai ver a descrição ou a caracterização das atividades, a descrição dos perigos, então, identificação dos perigos, das possíveis lesões ou agravos que a exposição aos riscos podem resultar. A gente vai identificar quais são as fontes ou as circunstâncias que vai expor aquele colaborador. Vai fazer a descrição do risco, né, relacionado com o perigo que você identificou. Vai fazer também a identificação e a indicação de quais são os trabalhadores que estão expostos àquele determinado risco que você está apontando. Vamos fazer a descrição, né? Então, descrever quais são as medidas preventivas implementadas, e aí tem uma diferença com a PR. Nós vamos também estar ali olhando a questão de dados preliminares, ou então dos dados de monitoramento. Então, se você já tem uma LTCAD com as avaliações físicas, químicas e biológicas, e também se você já fez uma análise ergonômica, e aí tem toda a parte dos riscos ergonômicos que você vai ter que ter ali montado no seu inventário, pelo menos citado no inventário para poder monitorar. A avaliação dos riscos, incluindo a classificação. Então, você vai ter que precisar ter uma metodologia para classificar os riscos. Porque como é que você vai tomar a decisão? O que vai ser mais prioritário? A gente sabe que a empresa não tem
recursos para fazer tudo ao mesmo tempo. E a finalidade da empresa é vender o produto ou serviço de forma segura. Então, segurança é uma área de apoio. Então, você precisa priorizar as ações, né? Então, o que você vai priorizar? Então, você tem que ter aí uma forma de você classificar e de você dar critérios, dar peso para os riscos para saber aquele que tem um peso maior eu vou tratar primeiro, aquele que tem um peso menor eu vou adotar uma medida paliativa, mas depois eu vou adotar uma outra ação que às vezes requer recurso e aí eu consigo eliminar aquela exposição àquele determinado risco. Então, tem que ter esses critérios. Então, esses são os itens básicos, ou seja, são os itens mínimos que o seu inventário precisa ter para atender a NR1 atualizada. Então, aí eu fiz uma tabela pra gente. Então, olha que bacana, para fazer um comparativo. Na PR e no inventário, então o que a gente vai precisar? Se você olhar aí para a nossa tabela, o que você vai ver? O primeiro item, que é a caracterização do processo ou ambiente de trabalho, geralmente a gente não tem isso na PR, mas a gente vai precisar ter no inventário. Algumas APRs até trazem o departamento, tudo, mas não traz a caracterização do processo. Já o segundo item, aí a gente está vendo que os dois têm, tanto a PR como o inventário, que é a descrição da atividade, da tarefa passo a passo, e no caso do inventário, é a descrição da atividade. Então, você pode utilizar essa informação da PR para jogar dentro do inventário. O setor, o departamento, isso vem informado na PR. Então, geralmente, assim, na construção civil, por exemplo, a gente divide por disciplina. Então, civil, mecânica, elétrica. Na indústria, às vezes nós dividimos por áreas ou departamentos. Mas tem lá uma divisão, então você consegue fazer essa separação. Então, dá para utilizar essa mesma nomenclatura. A identificação de perigos é feita nas duas. Então, tanto na PR quanto no inventário vai precisar ter, e isso é legal, já dá para você pegar essa informação da PR e jogar para dentro do inventário. Tem um outro item que são as causas e consequências da exposição àquela determinada fonte, ou seja, determinado perigo. No caso do inventário, ele vai chamar de possíveis lesões ou agravos à saúde. Então, é a mesma informação, só tem uma nomenclatura um pouco diferente. A identificação da fonte ou circunstâncias não tem na PR, então você vai ter que colocar. Às vezes a fonte ou a circunstância é igual ao perigo, às vezes não. Avaliação de risco, as duas tem, então tanto na PR você precisa avaliar o risco, justamente para você poder adotar as medidas, e no inventário você também vai ter. Classificação dos riscos e tomadas de decisões. Esse é um dos itens que algumas APRs, aquelas onde as empresas têm sistema de gestão, né, antigo OSA 18001 e agora atual 45001 e também a ISO 14000, as empresas já têm essa classificação que é a metodologia, onde você vai dizer se o risco é alto, médio, baixo. A maioria usa a matriz 5x5, mas tem outras metodologias que podem ser utilizadas. A norma define qual a metodologia? Não define, você escolhe a metodologia. A que a gente costuma utilizar é a matriz 5x5. Então, isso geralmente não está na PR. Algumas empresas têm, outras não têm. As empresas mais robustas, assim, que já tem um sistema mais evoluído, mais robusto, tem. Outras não. Então, para o inventário vai precisar. Então, se a sua PR não tem, você vai precisar dessa metodologia. A indicação do grupo de exposição, então, do grupo ali que vai estar exposto àquele risco. Na APR, algumas APRs até tem, outras não. A maioria não tem, a maioria só tem qualquer disciplina. Então, mecânica, pode ser toda a equipe de mecânica ou só uma parte da equipe de mecânica que vai estar exposta àquele determinado risco. Normalmente, a gente, quando entrega a APR para o encarregado, para o supervisor ou para o responsável da linha de produção, né, ele lê para toda a equipe e entende que é aquele pessoal que vai estar envolvido. Mas às vezes você tem pessoas que migram de outras áreas. E aí, isso não fica muito claro na PR. Dentro da PR não, mas fica na lista de assinatura constando, né? Por exemplo, o fulano de tal, departamento tal, também fez atividade e está contemplado nessa PR. Aí a gente consegue visualizar por ali. Mas não está propriamente dito descrito. A informação está ali, mas não é tão clara, né? Já no inventário, não. Você precisa colocar quais são os grupos de colaboradores que vão estar expostos àquele determinado risco. As medidas de prevenção, então você tem na PR as medidas de prevenção a serem adotadas antes do início da atividade, justamente para que você não tenha um acidente ou uma exposição que causa uma doença ocupacional.
E no caso do inventário, não. No caso do inventário, ele pede para você colocar já as medidas implementadas, ou seja, as medidas que você já tem de controle. As que você vai ainda implementar, vai ficar para o plano de ação, que é o segundo item do PGR. E tem também a parte do monitoramento, que ele pede o monitoramento das exposições, que eu falei lá em cima na tomada de decisão. Por que você vai precisar disso? Você vai precisar monitorar o ambiente, então os agentes físicos, químicos, biológicos e ergonômicos. Os mecânicos dos acidentes você vai incluir na planilha? Vai. Mas esse não é tão palpável, né? Porque assim, nas avaliações físicas, químicas e biológicas você tem resultados, né, quantitativos. Alguns são qualitativos, mas a maioria é quantitativa. Então você consegue mensurar. E aí isso precisa estar no seu inventário. Então você precisa monitorar isso. Ah, eu posso só citar no meu inventário e monitorar numa outra planilha? Pode, mas precisa relacionar, ou seja, precisa linkar ali com o inventário. Já na PR isso não tem, né? Essa relação, essa informação não tem. Geralmente essa informação, quando você trabalha com a PR, fica dentro do LTCAT e quando você precisa, você consulta. Já no caso do inventário, vai precisar estar ali contemplado ou relacionado. Então, olha que bacana aí a nossa relação. Então, o que a gente pôde perceber? Que muitas das informações que estão na PR vão poder ser utilizadas para o inventário disso. Na verdade, sim. Se você for ver, é como se o inventário ele fosse uma PR mais robusta, mais detalhada, né, com muito mais informações. E aí o que vai acontecer? Você pegando essas informações da sua PR, colocando para dentro do seu inventário, eles vão estar em sinergia. Por quê? Porque você pegou informações que você já tem do seu dia a dia, que já acontecem na sua rotina, trouxe para dentro do inventário. Qual que é a ideia do inventário? A ideia do inventário é que ali dentro do inventário, que vai ser o seu mapa, né, das atividades, você consiga enxergar o que está acontecendo, quais são as atividades que cada departamento realiza dentro de cada processo e quais são as medidas que você já tem. Então, as medidas protetivas já implementadas, aquelas que você vai implementar de acordo com o plano de ação. Então, olha que legal, a gente dá um passo a mais aí no sistema de gestão. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Vai deixando aquele like para dar uma força para o canal. Se você quer saber um pouco mais sobre PGR, GRO, o Grupo Share tem curso. Vou deixar aí na descrição do vídeo. É só acessar. A gente vai ter o maior prazer em conversar com você. Grupo Share, compartilhando conhecimento com você.